Choro do Luca pra gente começar a live. Vamos nessa, pessoal. Teremos aí mestre Jean Pangolin conosco pela segunda vez na nossa live aí, Café com Capoeira. Vamos mandar aí. Pessoal chegando, boa tarde. Boa tarde, Madeira, Rabanete. Muito bom, vamos mandar aí pro pessoal, vamos mandar essa coração. O mestre Jean já está conosco aqui. Deixa eu enviar aqui. Chegando. Enviar. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom, mestre Como é que vai, Jean? Maguila? Boa Que bom, que tarde. alegria estar aqui com vocês. Que Uma isso? ótima tarde aí para vocês também. Mais uma tarde num café com capoeira. Ô, maravilha! Minha xícara já está aqui separada. Tá vendo? Ó, Eita, a minha água não falta, viu, mestre? Tem medo de ficar perder, já falei, né? então, já aqueci os motores com aquelas perguntas pregressas, né? A gente já pode tomar como ponto de partida. O que é que você Sim, acha? eu acho. Vamos aguardar enquanto mais pessoas chegam? Sim, vamos nessa. Vamos mandar aí pro pessoal, o pessoal que está nos assistindo. Cada um tem uma Vou, missão aí de enviar para 10 pessoas. Ó, vou compartilhar aqui agora, já com minha galera, tá? Estou show. compartilhando Eu também já para estou que mais aqui. pessoas possam nos assistir, Que porque hoje, conhecimento como o mestre diz, né? Esse tema dá pano para manga. dá, com certeza. Porque a concepção das pessoas, Maguila, é que sempre é algo negativo, e não necessariamente, né? As Sim, relações com a cultura popular, em particular com aquelas que expressam um dado entendimento sobre religiosidade, não necessariamente é algo nocivo, porque a gente está avaliando do ponto de vista cultural, e não necessariamente da minha conexão religiosa, né? muito bom. Então, quando você disser aí, ponto de partida, eu jogo o Brau aqui. É só você É, falar. fechou. Tema de hoje: desmistificando a capoeira. E sabe, mestre, nós estávamos aqui pesquisando, né, sobre essa palavra, desmistificar. E nós achamos Uhum. duas questões aqui. Sim, Desmistificar significa retirar o caráter místico de algo, ou seja, retirar o caráter misterioso e enganador de algo. E também certo. encontramos a palavra desmistificar. Então tem a desmistificar e a Uhum. desmistificar, que a outra significa retirar o caráter de mito de algo, ou seja, retirar o Perfeito, caráter fantástico de algo, né? perfeito. Então Nas duas são concepções, Maguila, a gente pode ter interpretações dúbias. Por quê? Porque o mito é algo que alimenta o campo subjetivo da humanidade. Não é possível a sobrevivência humana, a natureza da sobrevivência humana, sem a crença mitológica, sem a crença daquilo que não é palpável. Portanto, nesse aspecto, é muito positivo e conforme sua própria conceituação, que é desmitificar, né? sim, É positivo porque é algo fantástico, algo inusitado, né? E a gente precisa disso. Contudo, todavia, numa sociedade do consumo, o mito invariavelmente tem sido manipulado por questões econômicas para que possa rebanhar mais massa de pessoas para um determinado produto. Então, muitas vezes, o mito em torno da figura do mestre pode funcionar, não necessariamente é, como uma estratégia de manipulação do negócio. Beleza? Sobre mistificação, ou seja, mistério. Né? Existe um aspecto também que é muito positivo,
que é o mistério, aquilo que é o subjetivo da capoeira, aquilo que é o ambiente mágico da capoeira, aquilo que é o intangível, aquilo que é nos arrepiar quando a gente escuta Boca Rica cantando. Isso é estruturante da arte capoeira do meu ponto de vista. Sem o mistério, a capoeira vira só uma mera ginástica. E ninguém quer mais uma mera ginástica. A gente quer o sabor daquilo que é intangível, né? Daquilo que a gente não consegue segurar com as mãos, daquilo que escapole. Essa é a beleza da capoeira. Por outro lado, aquilo que é mistério, por conta da subjetividade, é algo que pode ser facilmente manipulável como mito. Então eu transformo, por exemplo, o berimbau em mistério de conexão com o plano espiritual e digo que quem toca o berimbau comanda isso. E quem comanda gera subserviência. E eu preciso acatar as ordens desse ser superior que controla o instrumento que estabelece a conexão entre o plano material e imaterial. Não sei se consegui explicar, mas eu tenho analisado tanto o mito como o mistério de forma dúbia. E é o tom que a gente dá a essa interpretação que pode ser positiva ou nociva à arte capoeira. Show, muito bom. Então, se quiser começar, né, nós já tivemos algumas Uhum. perguntas aí, né? Então, se o senhor quiser decorrer Sim. sobre isso, que daí a gente já tem mais um pouquinho aqui. Perfeito. Eu me recordo que uma primeira pergunta é assim: é obrigatório que a gente faça um sinal de deferência religiosa, seja o sinal da cruz ou o sinal do próprio candomblé, né? Quando a gente está prestes a entrar no jogo? Isso é algo da arte capoeira? Isso é algo estruturante do fundamento? Não é. Não é algo estruturante. Isso é estruturante da natureza humana que está posta na capoeira pelos capoeiras. É preciso diferenciar aquilo que é da natureza humana e aquilo que a capoeira incorpora enquanto valor. Entende? A minha simbologia, por exemplo, se for católico, é fazer o gesto da cruz para entrar na roda. Por quê? Pedindo proteção ao espiritual para aquilo que é inusitado. Mas daí a compreender que isso é uma obrigatoriedade em capoeira e que todas as pessoas precisam fazer, é no mínimo estranho, para não dizer outro adjetivo. Entende? Então, se alguém me perguntasse, mestre Jean, eu não quero saber sua opinião, eu quero saber do ponto de vista dos fatos de estrutura da capoeira. É obrigado alguém fazer algum gesto religioso antes do início do jogo? Não. Pelo mesmo motivo que não é obrigado um desportista a fazer um gesto religioso antes da prática do seu desporto. Entende? Isso é de fórum íntimo, individual. Cada um professa uma crença religiosa a partir de sua cultura. Porque senão eu vou fazer a defesa que capoeira e candomblé são a mesma coisa. Ou que capoeira e o movimento evangélico são a mesma coisa. E a gente já discutiu aqui que não podemos confundir alhos com bugalhos. Quem tem religião é o praticante, não a arte em si. A arte é híbrida, multifacetada, é uma arte que inclui as pessoas pela diversidade. Uma outra pergunta que surgiu lá. É verdade que mandinga é feitiçaria ou faz relação com um determinado grupamento que chega na Bahia, os mandingos? Eu já fiz uma papoeira falando sobre isso. É uma reelaboração onde as duas coisas são verdade. Porque cultura popular, ela é incrível. Ela transforma mito em verdade, verdade em mito. Não é? Não é fixo. Ela se reelabora, se reinventa durante o tempo. Portanto, é um fato concreto que o vocábulo, o nome mandinga, é uma derivação de um grupamento chamado mandingos. Quem eram os mandingos? Negros escravizados trazidos do norte da África, que possuíam uma colonização árabe, portanto de religião muçulmana. Quando chegam na Bahia, os mandingos assumem um costume peculiar para que pudessem ser reconhecidos entre eles, que era o uso de pedaços do Alcorão enrolados em couro, pendurados no pescoço, o chamado patuá. O que é o patuá? É um elemento religioso que não tem nenhuma conexão com o candomblé em sua origem. Veja, hoje quando se fala em patuá, se imagina logo o candomblé, não é verdade? Mas não tem em sua origem nenhuma conexão. Os mandingos usavam
esses pedaços do Alcorão pendurados no pescoço, para que eles pudessem se identificar com pequenos trechos de orações do Alcorão, trechos do próprio Alcorão. Portanto, não tinha nada a ver com feitiçaria, absolutamente nada. Como quem observava o comportamento dos mandingos via isso com estranheza, imaginava, olha, aquele negão ali, com aquilo no pescoço, aquilo é feitiçaria, cuidado! E a boca pequena, essa interpretação equivocada, é replicada durante décadas e décadas, até que a gente chegue na concepção equivocada de que mandingos são feiticeiros. E de que o pedaço do Alcorão enrolado no couro, carregado no pescoço, um elemento de feitiçaria, quando de fato era só uma bolsinha para carregar trechos do Alcorão. Não é? Então, mandinga hoje tem uma conotação de feitiçaria. E quem faz a mandinga como feiticeiro? Ou tem uma concepção de que mandingueiro é aquele capoeira que traz traços religiosos no seu jogo. Então, estou jogando para cá, né? Faço um traço religioso, tem um balanço. Então, os antigos dizem assim, pô, mandingueiro, a palavra mandingueiro tem balanço religioso. Ou ele diz assim, não vá não, é feitiçaria. Não vá com esse mestre não, que ele é mandingueiro. Ele tem feitiçaria. Tá dando para entender? Sim. Tá. Tem mais uma pergunta que foi feita lá, que é assim, a ginga tem origem no candomblé? Bom, essa é uma resposta que, se eu disser sim, eu só estou analisando a ponta do iceberg. É importante que a gente investigue o que influencia o próprio candomblé, ou seja, a cosmovisão que vem ali estruturando as religiões de matriz africana. Portanto, a mobilidade da ginga, a mobilidade de Sangô, de Xangô, não é? Quando, né, lida, dança com os pratos e movimenta membros superiores e membros inferiores, é a própria ginga da capoeira. Não é? Essa circularidade, esse balanço. A dança de Yansan com raios e trovões. Né? Essa dança de Yansan com raios e trovões lembra a própria mobilidade dos braços na hora da capoeira. Mas, porque existe uma relação religiosa, não necessariamente. Existe uma relação de mobilidade cultural, onde o eixo cultural influencia a arte capoeira em sua concepção. Por exemplo, o nome ginga pode ser uma derivação de jica, jica ou jinca. O que é jica ou jinca? É circularidade de ombro, meneio, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que é uma derivação de Nizinga, a rainha Nizinga, porque ela era estrategista e tal. Para mim, do meu ponto de vista, é mais provável que seja uma variação de jica. Jica. O que é jica? É a mobilidade do ombro realizada por mulheres em cerimônias religiosas com intenção de meneio, de enganar, de ludibriar, de criar situações para velar outras intenções. Portanto, um conceito muito próximo do que é a ginga, né? Porque ginga, efetivamente, não é isso que a gente faz enquanto mecânica da capoeira. Ginga é mobilidade. Ginga é não ter padrão. Por isso que a gente olhava para o Ronaldinho Gaúcho há um tempo atrás e dizia, pô, esse jogador tem ginga, mas ele não fazia ginga da capoeira. Era a concepção de ginga no sentido de mobilidade, que a gente pega emprestado esse conceito de ginga, de mobilidade, do continente africano, dessa referência africana, né, no Brasil. Bom, iniciei falando demais, né? Mas me diga, o que é que tem por aí para mim? É isso mesmo, é isso mesmo. A tendência é essa, é explorar o mestre Jean aí, Ai, né, que o bom, que máximo. bom. E como eu disse ao senhor, né, mestre? É a gente trazer temas, não que fiquem ligados a pessoas ou a indiretas Perfeito, específicas, mas algo que venha trazer perfeito, um conhecimento, né, para perfeito, cada ser humano, para a gente crescer não só como capoeirista, mas também como ser humano. Porque a gente crescendo perfeito. como ser humano, a gente torna futuros seres humanos melhores que estão vindo aí e acreditando na gente, né? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos. Antes da gente partir para as perguntas que temos aqui algumas, eu gostaria só que o senhor esclarecesse para a gente qual o Tá bom. momento de saber, como na outra live o senhor falou a questão da musicalidade, que eu canto intencionalmente ou como eu faço ali intencionalmente
ou quando é algo involuntariamente, que é algo natural da capoeira que está acontecendo ali? Bom, a experiência que tem observado dos mais antigos é que não existe verdade absoluta sobre isso, ou seja, não tem uma regra fixa. A gente precisa ler o contexto. Então, por exemplo, estou jogando com alguém de forma mais assintosa, né? Um jogo mais pegado, mais duro. E alguém canta: cuidado, moço, que essa fruta tem caroço. Cuidado, moço, que essa fruta tem caroço. Cachorro, quando é esperto, come a carne e rói o osso. A mulher, quando não presta, mata o cabra de desgosto. Tenho que estar atento. Tem algum recado sendo dito aí para mim. Não é à toa que foi cantado isso. Entrei no jogo, comprei o jogo, o cara de lá da bateria diz: aí. Quando eu bato, quero ver cair. Opa, peraí, volta o mundo, vou chegar no pé do berimbau para entender o que é isso. Porque, independente dele saber o que está cantando ou não, é minha obrigação antecipar o que está por vir. É minha obrigação. Olha quem está aqui, olha quem está aqui, Maguinho. Olha quem está aqui, Maguinho. Querendo aprender capoeira, tá vendo? O meu também Então, estava aqui, já estava. é? A esposa já pegou, levou para lá. Vem cá, pra gente ver. Vem cá pra todo mundo te ver. Vem cá, capoeira. Olha ela aqui, ó. Vem cá, bota a cara aqui. Bota essa cara amarela aqui pra todo mundo ver. Vai lá, que o pai vai fazer aqui. Então, veja só. Por isso que eu estou dizendo que é a leitura do contexto que diz o momento certo. E aí vou voltar ao que eu estava explicando. Independente da intenção de quem canta, se sabe o que está cantando e no momento que está cantando, ele vai sofrer as consequências disso. Porque é parte do ritual da capoeira essa comunicação indireta. Não é? Essa comunicação por via daquilo que é o dito não dito. Ao invés de dizer, vou te pegar na roda agora, o cara diz assim, rapaz, cuidado, moço, que essa roda, ou aí, né? Ele vai de via indireta. Ou se, por exemplo, ele quer uma capoeira amistosa, né? Ou quer dar um recado, ô meu compadre, esse cabra é meu amigo. Ô meu compadre, esse cabra é meu amigo. Mexeu com ele, agora mexeu comigo. Mexeu com ele, agora mexeu comigo. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu seria leviano se eu criasse aqui um critério absoluto para determinar como deve ser, onde deve ser o momento, qual deve ser o encadeamento de ações para que você aplique uma dada cantiga ou outra. Se eu fizesse isso, não estaria falando de capoeira, porque capoeira tem um ritual, mas um ritual que ele depende do bom senso, do experimento daquele capoeira. É igual dizer assim, qual é a hora certa para uma pedida de Angola, uma chamada de Angola, uma parada de Angola? Tem que sentir, não é? Tem que sentir o clima do jogo. Porque se você faz fora do clima, você vai ficar ridículo. Não é? Não tem um manual dizendo, essa hora, é agora, né? Como é que compra um jogo? A gente pode até dizer uma técnica, entra assim, faz assim. Mas o momento preciso é sentir, é feeling. Não é? Qual é a hora de cantar uma cantiga quando o mestre está jogando? Qual é o melhor momento? É agora, é acolá e tal? Acho que está dando para entender, né? Sim. Então é a gente sentir e confiar na experiência vivida ao longo dos anos para que essa maturidade nos dê a sabedoria do melhor momento para encaixar as coisas. Tem mais pergunta por aí? Ih, tem um monte aqui, mas tá bombando. Eita, meu Deus, vamos nessa. Uma outra pergunta é aqui. A respeito das graduações, as cores têm conotação religiosa? Para alguns grupos, sim. Para alguns grupos, sim. Para alguns grupos, existe uma relação direta com cores de religiões de matriz africana. Né? Obviamente, como existe uma diversidade, eu não vou poder discorrer aqui sobre todas as possibilidades, porque eu não tenho essa competência. Mas é importante que você saiba, para alguns grupos, sim, a capoeira fica entrelaçada com religiões como candomblé, candomblé de caboclo, né? E outras tantas perspectivas de matriz africana. Mas, e é importante que se diga, qual é o crivo que tem orientado as pessoas nessa diversidade de graduações? Primeiro, a qualificação enquanto capoeira. Porque a graduação não joga capoeira. Quem joga capoeira é a pessoa que está investida de uma graduação. Então, como eu qualifico alguém? Não pela graduação que carrega, mas pela condição de toque, canto, jogo e discernimento sobre o ritual. Observe. Aprenda com os antigos. No passado, não tão distante, quando não existia ainda a graduação, qual era a graduação? Era a observação. Era o cuidado, era aprender de oitiva, era
Pô, chegou Zé ali, rapaz. Vou ficar na manha aqui olhando o Zé. Se eu ficar na manha sem instrumento, vão me chamar para jogar. Pega um pandeirinho aqui, ó. Vou na manha aqui com o pandeirinho para ninguém me chamar para jogar. E nessa que estou no pandeiro, estou observando o Zé, a postura de Zé, como o Zé toca, como o Zé canta, como o Zé joga, onde ele se movimenta. Ele vai mais no chão, vai mais em cima. Qual a perna que ele usa mais? E nessa de experimentação, não precisa Zé me mostrar a graduação. Não precisa Zé ter um símbolo nítido de espaço de poder, porque isso, inclusive, depõe contra Zé. Tira o elemento surpresa de Zé. Entende? Sim. Jogar a capoeira sem esses elementos simbólicos é, no mínimo, um friozinho na barriga, porque você não sabe o que é que vem de lá para cá, né? Então, tem orientado assim, a graduação é um parâmetro, mas não pode ser o único nem o mais importante. Muito bom, muito bom. Pessoal, você que está nos assistindo aí, chegou agora, vamos compartilhar, vamos mandar os coraçãozinhos aí para impulsionar essa live, né? Tá certo que tá cheio de live aí esse horário no Instagram, mas a gente vai alcançar aí um público legal. Outra coisa, mestre, vamos ver aí se a gente quebra o mito, né? A pessoa perguntou aqui, o arame do berimbau, quando estoura, é algo relacionado à energia negativa? É algo relacionado a algum espírito que está ali na roda? Ou pessoas mal intencionadas? Vamos lá. Bom, você quer ouvir a fala do capoeiro ou do cientista? As duas. Então vamos lá. Porque as duas se combinam, viu? Porque a ciência hoje trata de física quântica, e física quântica é pura energia, né? Então vamos lá. Do ponto de vista da ciência, é preciso avaliar a natureza daquele material que compõe o aço, né? Se ele foi desgastado. Por exemplo, existem pessoas que lixam o aço antes, o arame antes de colocar no berimbau, né? Passam bombril, isso de alguma forma torna mais delgado o próprio arame, a forma como se toca, a força como se bate e tal. Todos esses fatores estão correlacionados ali e podem implicar no rompimento do aço ou não. Mas, desse lugar que habito, chamado Bahia, não é? Pouca gente, ou pelo menos as que têm acesso, acreditam nisso que eu estou falando aqui, que é a mecânica. Para a maior parte das pessoas aqui, o aço é um símbolo de aviso da energia que circunda a roda. Quando você está numa roda com os mestres antigos e o aço parte, todos, ou pelo menos a grande maioria dos antigos, vão fazer algum sinal de deferência religiosa, como que agradecendo pela proteção. Ou seja, aquilo que chegou para mim, que não era bom, foi barrado ali pelo rompimento do aço. E aquele que sustenta o birimbau, que o aço parte, ainda tem uma outra conotação que é assim, vixe, tá carregado. Esse aí tá com problema. Deus é mais. Mas é aquele elemento mítico da capoeira, né? A simbologia da capoeira. Isso que é a riqueza, porque é o inexplicável. E nesse inexplicável a gente se seduz cada vez mais para estar dentro dessa arte. Bom, é assim que tem um vídeo. Tem uma pergunta aqui, né? Ah, já é essa mesmo. Quando estoura o arame, ficar 7 dias sem tocar berimbau que arrebentou. Pois é, tem umas brincadeiras assim. Mas isso não é via de regra, né? Para alguns mestres sim, para outros não. Tem umas brincadeiras assim mesmo. O que tem mais legal aí para mim? Isso é bem legal. E é bem legal deixar claro também, pessoal, que nós iniciamos a live falando das duas vertentes, né? Então, não é aí provocando ninguém, pelo amor de Deus. É mais para esclarecer o entendimento de todos, tanto do leigo quanto do capoeirista, né? Que vai mais a fundo. Sim, perfeito. Sem querer mexer na crença de ninguém, né? Em nada disso. Vamos lá. Aqui, temos até o nosso amigo Lobinho, lá de Itatiba. Valeu, meu querido, por estar aí com a gente. Colocou aqui. Isso é uma superstição muito antiga, né? Essa questão do arame. Pois é, perfeito. Perfeito. Aqui, um outro tema. Por que fazer a queda de rins ao pé do berimbau? Tem alguma reverência nisso? Tem sim. Isso tem uma relação direta, independente do conhecimento de quem executa. Quando você observa religiões de matriz africana, você vai perceber que existe uma saudação ao instrumento sagrado, não é? Que é o atabaque, e, consequentemente, ao seu tocador, e uma saudação
ao líder espiritual daquela casa, que pode ser o pai ou a mãe de santo. Essa saudação geralmente é feita a partir da matriz religiosa africana, da categoria de matriz, de formas distintas. Mas, invariavelmente, ela pode acontecer com a pessoa toda prostrada, deitada, com todo a parte ventral do corpo no chão, né? Deitada mesmo no chão, com os braços estendidos, como forma de reverência à autoridade daqueles indivíduos ou coisas que estão ali. Pode ser o próprio instrumento ou a própria pessoa. Como na capoeira, veja bem, é uma interpretação, não é verdade absoluta. Como na capoeira existe aquela perspectiva de que eu estou com a minha melhor roupa, a domingueira, aquela roupa que eu vou namorar, que eu vou conquistar uma gatinha ali, né? Ou quem tem uma orientação ou uma orientação sexual diferente, conquistar alguém do mesmo sexo, etc. Eu não vou me sujar, né? Então, não se suja em capoeira, não é porque é capoeira, é porque tem um contexto ali envolvido. A capoeira estava na festa de Largo, que misturava o profano e o religioso. Portanto, depois eu iria festejar ali. Precisava estar sujo. Não teria sentido eu estar na rua deitado no chão. Portanto, eu desenvolvo uma forma de reverenciar aquela pessoa, onde eu faço uma plantada de rim e a palma da minha mão vai no chão. Não é? E, às vezes, até o dorso do rosto, que não seria aconselhável, porque o grande capoeira coloca, no máximo, as palmas da mão, a sola do pé e o cucuruto da cabeça no chão, segundo os mais antigos. Quem toca outra parte do corpo no chão é mau capoeira. Eita, então eu tô bem, mestre, tô bem. Tá bem, estamos. Só que eu toquei a parte toda. E aí veio na sequência. É obrigatório fazer a queda de rins ou não? Não, é um símbolo de conhecimento. Certo. É um símbolo de conhecimento, é um divisor de águas. Então, se você está numa roda tradicional de capoeira Angola, quando você vai sair no jogo e faz a plantada de rim em deferência, como forma de reverenciar o mestre antigo, ou o mestre da roda, o birimbau, personificando o mestre antigo, quem lhe observa diz assim, conhece, esse sabe do fundamento. Então tem um simbolismo ali. Não tem obrigatoriedade, mas tem é como se fosse um código de comunicação. Então a gente, entendendo e querendo ser valorado, executa. Tá. Outra pergunta a roda, a gente vê ela em várias manifestações de culturas populares, né? Perfeito. Na capoeira, ela tem algum sentido específico ou também é ligado ao círculo religioso, algo assim? A circularidade é um elemento de diversas civilizações antigas. Não é uma prerrogativa exclusiva da África. Inclusive, a circularidade é um elemento do próprio indígena brasileiro. Agora, tem alguns detalhes sobre a circularidade, né? Que é a forma como eu me disponho em círculo, né? Qual é o sentido daquela circularidade? Por exemplo, quando morre alguém, um cachorro ou uma pessoa, as pessoas ficam em círculo observando. Portanto, a gente percebe que a natureza humana de ficar em círculo é também pela curiosidade e a facilidade de enxergar. Se um está na frente do outro, não é possível ver. Não é? Então tem uma coisa que é, vamos dizer assim, quase que instintiva. Mas do ponto de vista da organização, quando nós estamos em círculo, nós estamos em pontos equidistantes do saber. Então, tá dando para entender? Tem uma metáfora educativa aí. Quando eu estou em círculo, todas as pessoas estão democraticamente à mesma distância daquilo que acontece no centro, que é a fonte que emana saber para todos. Enfim, existe relação religiosa, existe para aquele que estabelece. Entendeu? Não necessariamente uma... Esquilo Preto está aqui falando comigo. Saudações, mestre Pangolim. Obrigado. Compartilhe seus conhecimentos com as livros de capoeira. Eu não consigo ver o resto da mensagem dele. Tá, deixa eu ver se eu... Você consegue ler? Deixa eu ver aqui se aparece tudo. Saudações, mestre Pangolim. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Quais livros de capoeira você poderia recomendar que todos os capoeiristas... Aí cortou também, mas eu acho que deu para pegar, né, meu irmão? Obrigado. Deu. Valeu, Wellington. Obrigado aí por tudo. Obrigado também ao Esquilo aí, pela pergunta também. Veja só, eu acho que a capoeira tem alguns clássicos, né, que são muito, muito importantes, muito importantes.
O primeiro deles, Cris, já falo com você. Segura essa pergunta aí que já te respondo. O primeiro deles é a compreensão de que tem livros que são relativamente chatos de ler, e esse é um dos, mas que é preciso. Capoeira Angola, ensaio socioetnográfico de Valdelor Rego. Esse é um livro que todo capoeira precisa ler. É um livro mais denso, mais informativo. Do ponto de vista filosófico da capoeira, eu preciso recomendar Canjiquinha, Alegria da Capoeira. Todo capoeirista tem que ler esse livro. Canjiquinha, Alegria da Capoeira. Porque é um livro que traduz a beleza de ser capoeira, né? Na essência, né? A vida do mestre Canjiquinha é a própria capoeira viva, né? Recomendaria também a obra que o mestre Decânio chama de coleção São Salomão, né? Que são os livros do mestre Decânio. A herança de mestre Bimba, a herança de mestre Pastinha, o pequeno manual o manual do mestre que ele escreve, o artigo sobre transe capoeirano. Então, são muitas obras que, do meu ponto de vista, são clássicas. Agora, dizem que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Mas eu quero dar um conselho aqui. Abram a cabeça, porque as explicações da capoeira não estão só na capoeira. A capoeira é a expressão do homem na humanidade, é a microcena. A roda é a microcena do que é o homem na humanidade. Portanto, ler também sobre clássicos da humanidade pode ajudar a entender capoeira. Ler, por exemplo, Platão, Aristóteles, né? Ler, por exemplo, sobre Etienne de la Boétie, no Manifesto da Subserviência. Tentar ler Travou. Travou ele? comigo. Ela está dizendo assim, salve, mestre. Fala da volta ao mundo, giro anti-horário. Nossa. Não sei se eu travei aqui ou se foi o mestre. Conhecimento Voltou. a partir da tradução para o francês. Obrigado, Cris. A volta ao mundo, pô, isso tem pano para manga. Inclusive, escrevi um artigo sobre isso e fiz uma papoeira. Existe sim uma analogia entre a volta ao mundo e o início do ritual do candomblé, uma parte específica que se chama xirê. Quando eu falo isso, as pessoas dizem, tá vendo que capoeira é candomblé? Abra a cabeça, pelo amor de Deus. Estou falando de uma relação cultural e não relação religiosa. No ritual do candomblé, no xirê, que é esse momento inicial, os filhos e filhas de santo dançam em sentido anti-horário e no sentido de giros concêntricos também, em torno do próprio eixo. Qual é a função desse giro anti-horário? É uma metonímia, é uma metáfora, é uma comparação, do ponto de vista subjetivo, de que a ordem das coisas é a ordem horária. Ou seja, qual é a ordem da espiritualidade? É que o espírito saia da terra para o plano espiritual. Né? Nessa relação entre Aie e Orum. Quando eu giro no sentido anti-horário, é como se eu quisesse criar uma subjetividade de inversão da lógica, em que o espírito sai do plano espiritual e vem para o plano material. Ou seja, a espiritualidade monta no cavalo. Por favor, abra a cabeça e entenda que eu estou explicando subjetividade. Não tem materialidade no que eu estou falando. É crença, é salto de fé. Bom, essa explicação também estabelece uma conexão com a ancestralidade. Porque quem é esse espírito que retorna ao plano material? É meu ancestral, invariavelmente, que está retornando para me orientar, me ajudar. Veja, eu não estou defendendo uma crença religiosa, eu estou trazendo uma explicação que é dada lá. Certo? Bom, qual é o sentido da volta ao mundo em capoeira? Parecido. Porque o que eu quero é reconstruir o que foi feito. O cara veio e me deu uma queda. Buf, tomei a queda. Para não tomar outra queda, volta ao mundo com ele. Ou para dar outra queda nele, volta ao mundo com ele. Ou estou cansado, quero descansar. Ou quero reiniciar o jogo, volta ao mundo. Veja como é parecido. Ou seja, eu quero reconstruir a história. Eu quero refazer. Para refazer,
eu crio a metáfora de voltar no tempo, de girar anti-horário, não é? E também tem uma conexão com aquilo que é rememorar o meu passado. Ou seja, eu volto no sentido anti-horário porque eu me conecto com aquele que estava lá no passado. Que no caso da capoeira, aquele que estava no passado sou eu mesmo, que tomei a queda, que dei a queda, que quero retomar o jogo. Está dando para entender? Bom, do ponto de vista da metáfora, da comparação, da filosofia, a relação é essa. Agora, aí alguém vai dizer assim, olha, um cara feio e careca lá da Bahia disse que volta ao mundo vem do candomblé. Abra a cabeça. Eu estou explicando que, como existe correlação cultural, tem grande possibilidade de uma coisa ter influenciado a outra. Tá bom? Cris, valeu, viu? Muito bom, Cris. Mestre, o uniforme branco tem conotação religiosa? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Veja só, existe uma perspectiva sendo defendida de que a utilização do branco ela vai para a capoeira por uma questão de quase acaso de coincidência cultural. Por quê? Porque o indivíduo não estava vestido de branco para ir à capoeira, lá no início. Ele não estava de branco para ir para a capoeira. Ele estava de branco porque branco era o costume que as pessoas, de vestimenta das pessoas para participarem das festas de largo que acontecem aqui no Recôncavo Baiano, em particular em Salvador. Então, lavagem do Bonfim, as pessoas estão de branco porque é capoeira? Não! Estão de branco porque é um costume. E branco, ao contrário do que se imagina, e aí é preciso dar um salto de um pouquinho de profundidade no estudo sobre a cultura popular, não simboliza paz. Veja, simboliza paz, sim. Mas lá no passado a conotação era outra. Branco é ausência de cor. Entende? Então eu não estou de branco porque eu sou bonzinho, eu sou da paz. Veja, hoje tem um outro sentido. Mas lá atrás, branco é ausência de cor. Inclusive, o tom utilizado em cerimônias fúnebres em religiões de matriz africana. Então, branco tem relação com capoeira hoje, virou símbolo disso. Mas lá no passado não tinha nada a ver. Foi mais uma incorporação cultural, como o próprio amarelo e preto da capoeira Angola, que não tem nada a ver com capoeira, e hoje passou a ter. Amarelo e preto é porque Pastinha era torcedor do Ipiranga, um time de futebol, que ele inclusive foi goleiro, segundo consta da história. E amarelo e preto eram as cores do time. Não tinha nada a ver com capoeira. Mas hoje as pessoas dizem assim, eu sou Angola, eu visto amarelo e preto de Pastinha. Eu me acabo de rir. Porque aquela história, né, da cultura e virou verdade, está valendo. Muito bom. Uma outra pergunta, olha lá, hein, onde o povo foi. Sim. Besouro voava? Vamos lá. Sobre besouro, o que existe de fato, de concreto sobre besouro, é que besouro era alguém que não tolerava injustiças. Um cara com habilidade de luta, que não tolerava, por exemplo, via duas pessoas querer bater em uma pessoa, né? Polícia querendo tomar o birimbau de alguém ou querendo tomar alguma coisa, ele intervinha ali, coisa de justiça. Só que tem um detalhe, os mais antigos, em especial de Santo Amaro da Purificação, mestra Brisa, já te respondo, minutinho só. Os mais antigos de Santo Amaro da Purificação fazem uma associação, e são muitas pessoas falando isso, muitas pessoas. Então, eu fiquei assim muito cuidadoso, né? Porque quando mais de um está falando, tem algum fundo de verdade nisso. É que existia uma conexão de besouro com o livro Capa Preta de São Cipriano. E aqui na Bahia, não sei de outros lugares, mas quero falar aqui da Bahia, alguns dos mais antigos que conheço sempre mencionam esse livro como fonte de feitiçaria do ponto de vista de enganar o que o outro vê. Então era possível, segundo esses mestres antigos, que você declamasse uma dada oração e essa oração o tornasse invisível ao outro. Não é? Então, que nesse livro da Capa Preta de São Cipriano, que inclusive era usado por besouro, ele em fuga da polícia, fazia oração e se transformava num besouro para aquelas pessoas. Né? Bom, aí entra no salto de fé e na parte mítica. A gente não tem como verdadeiramente atestar se era verdade ou não, mas as pessoas comentam isso aqui nos quatro cantos. Tinha uma pergunta aí da mestra Brisa, você consegue visualizar? Consigo.
Tá aqui, deixa eu já pôr na telinha. Tá. Tá aqui. Não, peraí. Essa Ah, é da aqui foi a Cris. de Cris, é. Isso, foi de Cris. Peraí. Nesta brisa, achei. Aqui. Pronto. A mestra Brisa está dizendo, mestre Jean, saudações. Pergunta, quais as motivações alicerçam a estrutura da charanga da regional? Ah, bom. Mestra Brisa, um beijo para você. Um beijo aí, nossos filhos. Tudo de bom. Obrigado por sua participação. Veja só. Essa é uma pergunta complicadíssima, porque o povo da regional odeia isso. E meu amigo mestre Enel vai ficar chateado se eu falar aqui o que mestre Decânio me contou. Mas vamos dizer que vamos seguir a versão. Conta tudo, velho. Não esconde Eu vou nada. contar as duas versões. Vou contar as duas versões. Pedir perdão, meu amigo mestre Nenel, porque publicou um livro, eu comprei o livro. No livro ele explica o que é, mas eu vou contar também a história que o mestre Decânio me contou. Segundo o relato do próprio mestre Nenel em sua obra, quando fala do seu pai, a utilização de um birimbau era para que pudesse ter uma qualidade na percepção da sonoridade. Entende? Então era com a finalidade de você ter o som mais limpo, sem influência de outros instrumentos. E o pandeiro surdo com couro de bode. O que é um pandeiro surdo? É o pandeiro sem platinelas, né? É o pandeiro sem isso aqui, sem isso, certo? Era uma tentativa de substituição da sonoridade do atabaque. Porque como a capoeira estava prevista no Código Penal, era difícil correr na rua com o atabaque nas costas, né? Então era mais fácil substituir a sonoridade pelo pandeiro, porque isso de alguma forma iria manter a condição rítmica da capoeira com base no Ijexá, sem que fosse preciso carregar o atabaque. Por isso, dois pandeiros surdos de bode, inclusive o pandeiro é chamado de bode, né, de couro de bode, e um birimbau com uma afinação especial, geralmente na tonalidade médio, executando os toques da capoeira regional. Mas, mestre Decânio, que tive a oportunidade de tê-lo como amigo, assim, um amigo duro, me chamava de burro toda hora. Dizia, você é burro, rapaz. Você quer explicar tudo? Capoeira não se explica, capoeira se sente. E eu dizia assim, ô, mestre, tenha paciência comigo. Não tenha paciência não, porque você é burro. Você quer explicar a capoeira. Você tem que sentir, né? Bom, o mestre Decânio me contou que o mestre Bimba contratava pessoas, em particular o mestre Gigante, para poder tocar na academia dele, né? Então, economicamente, era mais tranquilo você ter um birimbau do que ter vários birimbaus, você ter uma charanga maior e tal, porque isso facilitava o próprio processo de contratação. O mestre Nenel não gosta dessa explicação, porque é como se a gente chamasse o pai dele de mesquinho, suvina, né? Mas não é, meu mestre Nenel, você é gente boa, é meu amigo. E eu nem acredito nisso, viu, mestre Nenel? Não contei para ninguém. Isso é só a história que Decânio falava. Bom, acho que dei as explicações aí, Matheus. Muito bom. Ô mestre, até vender um peixe aqui. No sábado, Sim. amanhã, vamos estar aqui com o João Pitoco, também falando dando alguns spoilers aí sobre o livro dele, né? Sobre o toque Beleza. também do mestre Bimba, o sonho de Salomão. Vai ser muito Maravilha. bacana aí também. Vem com a gente. Maravilha. Tá aqui, Recomendo, vou estar assistindo com certeza. boa. O pessoal aqui agradecendo, Misael, Furtado, que maravilha. Mestre Jean, uma enciclopédia viva da capoeira. Maravilha. É bondade, sou curioso só um curioso. Muito bem. Temos aqui também Busca Longe. Mestre Jean, a musicalidade na capoeira. O senhor sabe me dizer como surgiu e qual a sua inspiração na capoeira? Tá. Se a inspiração em musicalidade, né? Que ele deve estar perguntando. Sim. Bom, eu tenho múltiplas referências, mas a que eu mais gosto do passado é o mestre Valdemar da Paixão, pelo formato único de cantar, né? A forma sem forma. E na atualidade eu tenho diversas pessoas que eu sou fã cantando, né? Mas assim, dos mais antigos vivos hoje, eu gosto muito do mestre Felipe de Santo Amaro. Eu gosto muito do mestre Boca Rica cantando. E por aí vai, para não estar citando muitos. Então, são minhas referências hoje, são essas figuras, porque eu gosto de quem tem uma forma sem forma, né? Eu gosto de quem canta de maneira ondulada. E quando eu bato, quero ver cair.
Não gosto de, ô Auaí, ô eu bato quero ver cair, ô Auaí, quando eu bato quero... Não, isso aí para mim é no mínimo estranho para os meus ouvidos, né? Capoeira tem que ter ondulação. Por quê? Porque a base da capoeira é o ijexá. E o ijexá é um ritmo ondulado. Tum, tá, tum, tá, e tum, tá, tá. A primeira parte da pergunta de Busca Longe, que é assim, quando surge essa musicalidade, não se tem um momento preciso, né? Ela é desenvolvida ao longo da história. É a própria musicalidade do negro escravizado em território brasileiro. Surge a partir das necessidades. Por isso que não tem muita diferença entre a musicalidade do negro, em suas expressões culturais, né, e a própria capoeira. Vou pegar um exemplo. Se a gente pega uma musicalidade, a musicalidade da puxada de rede, uma cantiga da puxada de rede. E danda, e, serena, que o mar vento balança do canjere, serena, que o mar vento. Se encaixa perfeitamente em capoeira. Encaixa perfeitamente em capoeira. Estou falando do ponto de vista da melodia. Mas vamos pegar uma cantiga, por exemplo, de candomblé. Vamos pegar uma cantiga de candomblé para ver se encaixa. Veja, não estou falando que deve usar, eu estou dizendo que tem uma semelhança melódica, de melodia. Né? Vamos aqui. Odé comorodé, odé arerê, odé comorodé, odé, odé arerê, odé comorodé, odé arerê, odé comorodé, odé, odé arerê. Encaixa ou não encaixa em capoeira? Então veja, a musicalidade da capoeira não tem um momento preciso para a capoeira. É a musicalidade do povo preto nessa terra chamada Brasil. Entende? Vamos nessa. Vamos nessa. Temos aqui também, mestre, muitos confundem a capoeira, né, pela sua musicalidade, toques e ritmo. Os toques do atabaque e do pandeiro são do candomblé? A base é comum. E é muito importante que as pessoas não confundam alhos com bugalhos. A base da capoeira é ijexá. Eu já expliquei isso aqui agora há pouco. É ijexá. Ijexá é uma base rítmica de expressões religiosas de matriz africana, não só do candomblé. Entende? Ijexá é uma base rítmica. É um ritmo, é uma forma de dançar, mas é também algo estruturante. Entende? Então, por exemplo, existe uma conexão cultural, não religiosa. Essa história de que, não, quando eu toco no atabaque, o santo vai vir. Para com isso. Para com isso. Não é? Quando eu entro na igreja católica e não sou católico, eu sofro alguma influência lá, do ponto de vista do catolicismo, porque a razão inversa deve funcionar. Veja só, quando eu canto a música erguei as mãos e dai glória a Deus, erguei as mãos e dai glória a Deus, dentro de uma igreja tem um contexto. É ou não é? Tem um contexto. Quando eu pego a mesma música e coloco no Carnaval de Salvador, com duas mulheres seminuas em cima do trio elétrico cantando erguei as mãos e dai glória a Deus, erguei as mãos. A música é a mesma, é ou não é? Mas o contexto é o mesmo? Não. Então aprenda que religiosidade não é texto, é contexto. Sem contexto não tem implicação do ori, não tem implicação religiosa. A minha esposa até fala, mestre, eu falei, eu vou falar lá na live que é bem engraçado, né? O pessoal fala, pô, mas você vai cantar, vai falar de orixá, vai falar de Santa... Eu já nem canto, porque quando ele chegar aqui, o que eu vou fazer? Eu não sei nem o que Pois fazer. Perfeito, perfeito. E O que é aí, que tem mais aí pra gente, Maguila? tem mais. Aqui, a intenção faz parte desse contexto? Sim, com certeza. A intenção é tudo. Intenção é tudo. E quem é do âmbito religioso sabe o que eu estou falando. Intenção tanto é tudo que o seu templo pode ser seu próprio corpo. Para me conectar com Deus, eu não preciso estar numa igreja. Né? Meu templo é meu corpo. A minha conexão processa aqui, passando por aqui. Né? Então, eu não vou entrar muito nos aspectos religiosos, senão eu fico fazendo uma fala particularizada de minha crença. Né? E não é interessante para a gente respeitar a diversidade. Mas o que eu quero dizer é, intenção é tudo. É tudo, absolutamente tudo. Muito bom. Mestre, queria que o senhor falasse aqui um pouquinho sobre corpo fechado,
né? Dizem besouro, corpo Oh, fechado. pois é. Tem uma relação com o besouro, né? Algumas pessoas que são adeptos de religião de matriz africana, eles acreditam que é possível fechar o corpo. O que é fechar o corpo? É você estar protegido de qualquer mal. É você, por exemplo, o cara vir com uma faca e não lhe matar. Puxar uma arma, dar um monte de tiro e nenhum tiro pegar em você. Isso é corpo fechado. Para que esse corpo seja fechado, ele é fechado do ponto de vista de um procedimento religioso. E para que ele seja aberto, também tem um procedimento. Então, no caso de Besouro, contam que um pré-requisito para que o corpo dele se mantivesse fechado é que ele não tivesse relações sexuais. Portanto, conta a lenda, conta o mito, de que ele bebeu e o cara que tinha uma desavença com ele, arma um esquema para que uma mulher flertasse com ele e ele tivesse relações sexuais com essa mulher. Certo? E aí, tendo relações sexuais com a mulher, ele enfraquece essa proteção que ele tem. Mas ainda assim não era suficiente, era preciso um outro elemento. Ou seja, para poder perfurar esse corpo de besouro, foi necessário uma faca de aticum, que é uma madeira. As pessoas falam ticum, é aticum, né? Que é uma madeira especial que tem um poder mágico, místico, de perfurar o corpo fechado. E as pessoas dizem que besouro morre por causa disso. Mas cá entre nós, não conte para ninguém. Besouro talvez tenha morrido porque era pobre, preto e da periferia. Porque ele ficou horas na beira do cais, sem ser atendido, e numa pedra na Santa Casa de Misericórdia, porque não queriam atendê-lo, porque era preto, pobre e da periferia. Falta de Então, socorro. mas isso não conta para ninguém, porque isso não existe no Brasil. Não, né? Muito bom. Ô, mestre, nós temos algumas outras perguntas aqui, mas eu Certo, creio que já vai estar acabando o nosso tempo. Podemos perfeito. voltar? Vamos voltar? Podemos sim. Então Podemos vamos. sim. E eu aqui até pedi pro Vosley, você fez uma pergunta, né? Manda novamente nessa live que vai entrar, por favor. E também tem uma pergunta do Léo aqui, tá? Que é: mas o corpo fechado foi uma lenda ou ainda existe essa crença? Tá? Aí o mestre já entra falando pra gente para dar continuidade. Pode ser, mestre? Perfeito. Pode, perfeito, fechado. Então vamos lá. Fui, vem com a gente! Valeu.